Sejam todos bem-vindos para mais um programa do canal Mundo Esotérico, canal aí que nos traz informações sobre a espiritualidade, o esoterismo, a teosofia e assuntos afins. E hoje vamos abordar o último programa desta série, a Sabedoria das Religiões, dos quais aqui vamos abordar o zoroastrismo, como essa antiga religião que existiu na Pérsia, com seus adeptos aí organizados, como a própria babilônica e a egípcia, que não se inclui aí o próprio zoroastrismo como as religiões vivas, E nós vamos explicar isso o porquê, Então, o zoroastrismo não mais se alia entre as próprias religiões vivas, mas apenas aí é vivenciada por um punhado de pessoas, um total aí que agremia aí em torno de 100 mil, que continuam a adotá-la, e assim ela se torna aí uma forma que só remotamente se assemelha ao antigo zoroastrismo, Mas essa religião ela ainda nos interessa conhecer, porque ela exerceu aí, meus queridos ouvintes, uma grande influência sobre as grandes religiões monoteístas, como o cristianismo e o islamismo, que já foi abordada em outros programas, e que em seus próprios anais eles nos oferecem um registro da mais primitiva prospecção do monoteísmo. E foi numa época em que a maioria das religiões do mundo era animista, em que se tinha aí, meus caros ouvintes, uma verdadeira multiplicidade de deuses, que surgiu aí na antiga Grécia por um sábio chamado Spitama Zaratustra, e entre os gregos conhecido como Zoroastro, que concebeu aí uma nova religião. E as datas de seu nascimento e morte são comumente dadas em 660 e 583 a.C., embora aí, meus caros, que alguns eruditos admitam com boas razões que Zoroastro tenha vivido muitos séculos antes, mesmo em 2000 a.C. Então, o próprio Zoroastro ele sistematizou as crenças primitivas de seus contemporâneos, trouxe aí uma nova religião, a qual ele ensinava que o mundo e tudo quanto nele havia foram criados e eram governados por duas forças. A primeira era Ahura Mazda, o deus de tudo que é bom, e Angro Mainyu, o deus de tudo que é mal. Interessante que Ahura Mazda, às vezes, era traduzido também por sabedoria divina, e ela está simbolizada no mundo material por 3 elementos: o fogo, a água e a terra, sendo o fogo aí o símbolo mais sagrado para eles. Tão sagrado que se tornou o fogo no ritual zoroástrico que os seus cultuadores têm sido inexatamente chamados de os adoradores do fogo. E aos zoroastrianos se ensinava que o fogo, a água e a terra nunca deveriam ser poluídos. A Ahura Mazda tem 6 atributos primários, também chamados aí de arcanjos,
através dos quais ele se manifesta ao homem. E eles são bondade, retidão, piedade, salvação, imortalidade e soberania. Adicionalmente, a Ahura Mazda tem por certo muitos outros atributos, umas vezes também chamados de filhos e outras de anjos. E de igual maneira, o zoroastrismo ele se desenvolveu também uma demonologia complexa, descritiva dos vários atributos de Angro Mainyu, o deus da morte e do mal. Tais atributos não se acham fora de Ahura Mazda e Angro Mainyu, mas em seu interior. Mas a parte das escrituras sagradas, que descreve os anjos e os demônios, os descreve mais como seres do que como ideias. A sabedoria do mundo está tão igualmente distribuída entre Ahura Mazda e Angro Mainyu, entre o bem e o mal, e que estão aí constantemente em guerra um contra o outro, que o zoroastrismo tem sido definido como uma religião dualística. Porém, meus caros, esse dualismo é mais aparente do que real, pois ali se ensina que após um período fixo, Ahura Mazda, com a ajuda de todos os bons homens que lutam pelo bem, derrotará e triunfará sobre Angro Mainyu, e o mundo ficará, afinal, liberto da morte e do mal, e será sempre governado por Ahura Mazda. Assim, em seu último conceito do mundo, o zoroastrismo é monoteísta. O conhecimento da criação e ordem do mundo e de sua finalidade última chegou a Zoroastro em 7 visões. Aos 30 anos de idade, lhe veio a primeira visão, quando foi levado ante o trono de Ahura Mazda e discutiu com ele face a face. Durante os 10 anos subsequentes, lhe vieram as demais visões. No fim daquele período, sua doutrina estava completa. E assim, meus ouvintes, que depois de uma longa luta com os sacerdotes, seus opositores, obteve para o seu credo a conversão do rei Vishitaspa, que proclamou o zoroastrismo a religião do Estado. O seu credo era muito simples, prático e benigno. Teve pronta aceitação da parte do povo, que aparentemente acabara de conseguir domesticar animais e necessitava de uma disciplina adequada à atividade agrícola. Praticamente, o zoroastrismo era o credo mais adequado para aquela circunstância. Adaptou-se bem ao povo. Para ser instruído entre os seguidores de Ahura Mazda, o pretendente tinha que ser diligente, veraz, bondoso, moderado e mostrar-se respeitoso com todos os seres viventes criados por Mazda. A salvação, dizia Zoroastro, não poderia ser outorgada a ninguém por meio do sacerdote ou instrutor. Só pode advir de dentro de cada um e por seus próprios esforços. Obtém-se a salvação por meio de bons pensamentos, boas palavras e bons atos. Tudo mais não passa de comentários e especulações. Interessante que o zoroastrismo ele cresceu e se desenvolveu na Pérsia durante alguns séculos. Ele acumulou aí um vasto cabedal de ensinamentos morais, tanto orais como escritos. E este cabedal ele vingou até 330 a.C., quando o próprio
Alexandre Magno, ele conquistou a Pérsia e destruiu as escrituras sagradas do zoroastrismo. Quando aquela nação recobrou a sua independência, fez-se então uma tentativa para reconstruir as escrituras sagradas zoroástricas com base nos fragmentos restantes, calcados na tradição oral. Então, pelo meado aí do século 17 depois de Cristo, o próprio Islã acabou dominando completamente a Pérsia e através disso eles aboliram o zoroastrismo daquela região e todos os credos estranhos ao islamismo. Então alguns persas conseguiram fugir para evitar a sua conversão ao islamismo e encontrar aí um refúgio na Índia, onde são atualmente conhecidos como parsis ou persas, e praticam em número sempre decrescente uma forma modificada de zoroastrismo. Interessante também, meus caros, que as escrituras são uma avesta ou a lei, a qual foi acrescido o Zend ou comentários à lei. No conjunto são conhecidas como Zend Avesta. O Avesta ele contém meros fragmentos da vasta literatura que deve ter existido primitivamente e divide-se em 5 partes. O Yasna, ou rito litúrgico, incluindo os gatas ou cantos, que são indubitavelmente os mais antigos do Avesta. O Visperede, que é um suplemento posterior do Yasna. O Iaste, o Saltério zoroastriano. O Vendidade, o Levítico zoroastriano, e uma coleção de textos menores de matérias diversas. Mas, presentemente, nada contém do que se assemelha aos provérbios, embora a priori tais ensinamentos devam ter existido entre os livros destruídos pelos gregos, bem como entre as obras posteriormente destruídas pelos muçulmanos. Então, as máximas que eu vou trazer aí para vocês, meus caros ouvintes, eles provêm aí principalmente do Vendidade, que são precedidas de umas poucas extraídas dos gatas. São interessantes por traduzirem com surpreendente clareza os ensinamentos de um visionário prático de uma época muito remota, mais preocupado com uma moralidade simples e boa do que com teologias, e que pregou a um povo enérgico, produto de um meio agreste, a lutar denodadamente para sobreviver em climas extremamente adversos e prosperar como lavradores. Foi num ambiente tal em que o boi e a vaca representavam um máximo de excelência e riqueza, e o fiel cão-pastor ocupava o primeiro lugar na estima e valia mais do que o ouro e o diamante, que Zoroastro estabeleceu como lei, conforme transparece no Vendidade, a prática da generosidade, justiça, lealdade, limpeza, pureza e, acima de tudo, o reconhecimento de que a santidade é o melhor de todos os bens. E atinge-se a santidade ou caminho da sabedoria divina através de Rumata, Hakata e Varsata, isto é, do pensamento bem pensado, da palavra bendita e da ação bem feita. Nesta máxima, então, se resume aí a essência do zoroastrismo. Então, meus caros ouvintes, vamos trazer aqui algumas máximas do zoroastrismo, que nos diz o seguinte: que é pensamento bem pensado? É o pensamento do homem santo, e que ele santifica diante de todas as outras coisas. Que é a palavra bendita? É a palavra concebida pela razão,
O que é a ação bem feita? É a ação louvada por todos os que visam a retidão acima de tudo. Depois da vida, o maior bem para o homem é a pureza. A pureza é a religião de Mazda, para quem limpa sua alma com bons pensamentos, boas palavras e boas ações. A alma penetra no caminho feito pelo tempo e aberto tanto para os bons como para os maus. Depois chega a bela, bem proporcionada, robusta e bem alinhada donzela, com os cães em ambos os lados, e ela, o ser que pode julgar, que tem muitos filhos, felizes e de superior entendimento, faz as almas dos bons atravessarem a ponte e as coloca diante dos próprios deuses celestes. A santidade é o melhor dos bens. Se a morte chega ao meio-dia, a cura pode chegar à tarde. Se a morte chega à tarde, a cura pode chegar à noite. Se a morte chega à noite, a cura pode chegar de manhã. A palavra sagrada te resguardará do mal. Atentai sempre para 3 coisas excelentes: bons pensamentos, boas palavras e bons atos. Então terminamos agora, meus caros ouvintes, mais um programa, e vamos trazer uma nova temática aí para trazermos e elucidarmos assuntos de grande interesse para todos nós, de grande aprendizado, e possamos aí participar aí e trazer um novo programa com uma nova temática. Namastê e até um próximo programa, meus caros.